Metade de mim agora é sim. De um lado a poesia, o verbo e a saudade. Do outro a luta, força e coragem para chegar no fim. E o fim é belo, incerto, depende de como você vê. É o que canta o teatro mágico. Teatro é tudo isso e mais um pouco. Então, respeitável público, com vocês, Anderson Martins, do Teatro Por que Não? Oi, gente, um prazer enorme estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite, né? Então, estou bem ansioso por esse momento agora. Que legal, que bacana. E para a gente dar início, então, Anderson, por que sim o teatro? Por que teatro na minha vida, você diz? Por que sim? Por que tu gosta tanto de teatro? Por que do teatro? Então, Daniel, tu sabe que eu não consigo imaginar minha vida mais fazendo alguma outra atividade que não seja relacionada a teatro, né? E também ao ensino de teatro, né? Porque eu também trabalho como arte educador, né? E eu faço teatro desde os meus 9 anos, isso já faz 21 anos. E eu nunca consegui parar de fazer, assim. Então, quando tomei a decisão de fazer isso profissionalmente, né, foi uma decisão fácil até, embora a gente fique sempre com um pouco de medo, porque a gente sabe que o mercado da arte é um tanto quanto instável, né? Mas teatro, para mim, é a minha forma de me colocar no mundo, sabe? É como eu consigo me expressar, me compreender, né? E sentir também que eu consigo, de alguma forma, afetar as pessoas também, né? Espero que de uma forma positiva, a gente sempre tenta. Sim. Não, eu acho que o teatro é uma forma, né, de a gente conseguir entender muito daquilo que talvez um pouco, né, da ficção, um pouco da magia, né, daquilo que é diferente, e a gente consegue se conectar. É muito bacana, né, estar no ambiente do teatro. E com relação a essa cultura, o que é para ti a cultura? Olha, cultura. Bom, assim, se for pensar, né, também um pouco academicamente, eu compreendo a cultura também como um conjunto de elementos, né, que representam, né, uma determinada sociedade e tal, né? E trabalhar com cultura tem muito a ver com esse diálogo com as pessoas, né? Porque muitas vezes a gente não vive uma realidade que a gente está discutindo, por exemplo, né? Em alguns momentos. Então, eu acho que tem a ver também com... Isso é uma coisa que eu acho que o teatro desperta muito, que é um sentimento de empatia, né? A gente aprende a se colocar no lugar dos outros, né? A observar as situações com um certo distanciamento. E eu acho que cultura tem a ver com isso, com valorizar o saber que vem do povo também, né? O saber popular, né? E não só essa coisa erudita, né? Acadêmica, dos livros, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, assim. Eu não tenho certeza se eu respondi bem a tua pergunta, mas a gente Não, vai com falando. certeza. Não, com certeza. É uma questão o cultural, né? Eu acho que é muito bacana isso quando a gente consegue, né, entender muito, claro, da cidade, do local onde a gente habita, mas é bacana demais. Deu sim, com certeza. Na letra da música, o anjo mais velho da banda Teatro Mágico diz: enquanto houver você do outro lado, aqui do outro, eu consigo me orientar. Anderson, como vocês do teatro fizeram para se orientar durante a pandemia do coronavírus? Como é que foi para vocês isso? Olha, no começo foi assim, eu acho que como para todo mundo, né? Foi um pouco assustador, assim. A gente estava entrando em 2020, o Teatro Por que Não faz 10 anos, né? A gente completou 10 anos de trabalho agora em fevereiro. E a gente estava com um ano cheio de atividades, né? Com projetos aprovados, com um espetáculo novo que era para ter estreado já em setembro, né? E tudo teve que parar, né? Tudo parou, a gente encerrou nossas atividades criativas, né? Então acabou o ensaio, a gente também encerrou as nossas atividades, paralisou as nossas atividades com o nosso curso de teatro, né? Que a gente tem algumas turmas. E foi um pouco assustador, assim, porque a gente realmente fez muitas reuniões no começo do ano, ali em março, né, até tomar essa decisão, né, de paralisar as aulas, até depois encontrar um caminho para voltar a fazer essas aulas online, né, através da plataforma do Zoom, também do Google Meet, né, e
foi assim, eu já disse isso, foi assustador. Foi, a gente foi, todo mundo foi pego de surpresa, né? Sim, E a gente, especialmente do teatro, depende desse contato com o público, né? Para poder realizar nossas tarefas, o nosso trabalho, né? E aí, quando a gente não tem mais essa possibilidade, o que que sobra pra gente, né? A gente teve que, então, se questionar isso, e se perguntar e tentar descobrir respostas para isso, elaborar as nossas próprias respostas, né? E, então, a gente foi se organizando desse jeito, assim, migramos para o online totalmente, né? Nossas reuniões semanais, né, no online, nossas aulas, até ensaios, né? A gente fez algumas coisas de ensaios online, até que a gente acabou chegando nesse experimento online que a gente fez, né? Que a gente chama de Isso Não É um Espetáculo, né? sim, A gente acabou encontrando isso como uma alternativa, assim, sabe? Para poder continuar nesse trabalho de criação, né, que a gente já tinha entrado no início do ano, inclusive a gente já tinha começado um trabalho de preparação do elenco para o novo espetáculo, né, com um treinamento, com ensaios ali, e tudo teve que ser pausado, né? Então, a gente, acho que como todo mundo também, ficou muito angustiado nessa pandemia, né? Porque, enfim, a gente paralisou as atividades sem saber quando ia retornar. No começo, imaginando que lá por agosto, julho, a gente já conseguiria, né, tá realizando algum tipo de atividade presencial, né, sem nem imaginar tudo que nos aguardava, né? Esse ano sim. caótico e desafiador que foi 2020. Que é caótico para todos, né? A questão própria do jornalismo como um todo, a questão, né? E ainda mais para vocês, eu fico imaginando, né? Porque como tu bem disse, teatro sem pessoas, como fazer, né? As pessoas, né, que te dão aquele feedback, que te dão aquela, né, a maneira com que elas reagem àquilo que vocês estão atuando, te dá né, a temperatura de como é que você tem que fazer ou não determinados encaixes na peça e tudo mais, né? E esse processo de criação, né, do Isso Não É um Espetáculo, que eu achei sensacional esse título, muito bacana demais, porque ele instiga, né, poxa, não é um espetáculo, então o que que é? Enfim, o que que vocês aprenderam com esse cenário todo, mudando talvez algum tipo de abordagem, enfim, como é que foi essa rotina e o que que vocês tiram de aprendizado com isso tudo? Bom, no começo, a gente tava, né, assim, perdido, né, navegando, assim, tentando encontrar rumos, caminhos e formas, né? E a gente estava sentindo muita falta, né, de comunicar, né, de conversar, dialogar com o público, né? E como tu mesmo disse, né, o teatro ele precisa, né, desse encontro, né? O teatro ele pressupõe esse encontro, né, com as pessoas, né? É, é diferente do cinema, né, onde a gente grava as coisas, onde a gente pensa, articula todas aquelas maquinarias e enfim, né? Não é a minha área, mas diferente dessas outras formas de expressão, né? Até a música, né, que consegue ir um pouco mais adiante, né, dentro desse cenário, também consegue alcançar mais até espaços novos, né, dentro desse Sim, cenário. sim. Mas o teatro ele depende do contato com o público. A gente não sabe fazer isso sem o público, né? Mesmo que a gente crie um processo fechado, né? A gente está ensaiando ali, mas a gente já imagina, né? Reações ou provocações que a gente possa fazer, né? A gente nunca tem controle do que o público vai, de como o público vai receber isso, né? Por isso que a gente sempre quando tem uma estreia de um espetáculo novo, né? Sempre a gente fica muito nervoso, apreensivo, porque a gente nunca sabe como as pessoas vão receber, se elas vão gostar, se elas não vão, né? Se vão odiar, como é que vai ser. Mas a gente tem mecanismos, né, e técnicas, né, para tentar provocar, né, e expor o nosso ponto, né, ou os pontos que a gente está abordando naquele contexto daquele espetáculo, né? E com o Isso Não É um Espetáculo, a gente teve que aprender tudo praticamente, assim, né? Porque atuar para o vídeo é diferente de atuar para o teatro, né? A gente está muito acostumado com tudo grande, né? E para fora, e super alto, né? E muito expressivo, né? E no vídeo a gente precisa se manter expressivos, precisa se manter concentrado e conectado com aquilo ali, né? Mas agora diferentemente de antes, é para um ponto muito específico, numa câmerazinha de celular ou de computador. E também ficar à mercê dessas tecnologias
né, do Zoom, por exemplo, que foi onde a gente realizou Isso Não É um Espetáculo, era um pouco complicado, assim, para a gente, porque tem toda essa instabilidade das conexões, né? As pessoas, o público também não estava acostumado ainda com esse tipo de Sim. experiência, né? Então, inclusive, no início do Não Espetáculo, a gente faz um tutorialzinho, assim, para explicar para as pessoas como elas vão ter a melhor experiência através do Zoom, né, e tal. Então, nas primeiras apresentações, eu lembro que foi um pouquinho mais complicado, as pessoas ainda estavam tateando essas ferramentas, né, assim como a gente. Mas, felizmente, deu certo. A gente conseguiu encontrar formas de transpor o nosso trabalho para o vídeo, né? Porque a gente entendeu que a gente é um grupo de atores de teatro, né? E que a gente nem tinha pretensão de fazer uma obra audiovisual, né? Embora ela também seja isso, né? Mas o bacana é que com essa possibilidade do Zoom, né? A gente, na verdade, começou a ver isso. Outros grupos do Brasil todo estavam fazendo algum tipo de experimento online, né? Através do Zoom ou de outras ferramentas que eles tinham acesso também. E a gente começou a encontrar nisso, então, essa possibilidade, né, de voltar a contracenar, de voltar a atuar, né, se colocar em movimento de novo, né. E o que a gente construiu com Isso Não é Espetáculo é uma linguagem bem teatral. A gente tentou focar no nosso ponto forte, né, que é criar imagens teatrais, né, essa luz bem do teatro, né, figurinos, mas também a gente teve esse desafio de pesquisar novos ângulos, perspectivas, né, bem de coisas técnicas assim, de aprender como que funcionava a captação do áudio, né, pelo celular ou pelo computador, né. Então, se eu já falo aqui para o lado, muitas vezes meu texto já se perde, né, porque também depende de uma conexão estável, né. Exatamente. É bem desafiador, sabe, Daniel? Mas eu acho que a gente foi bem feliz assim com esse experimento que nos trouxe um pouco de conforto, assim, né, durante essa pandemia, e também foi uma oportunidade da gente poder conversar com as pessoas, né, falar sobre alguns assuntos que eram muito delicados e muito preciosos, assim, pra gente, né. Então, no espetáculo, a gente fala sobre a transformação, sobre criação mesmo, né, sobre o trabalho dos artistas, né. A gente fala também sobre empatia, sobre esses discursos de ódio, né. Tem Sim, um sim. texto que inclusive é o meu texto, que é onde a gente resgata, então também a gente faz um comentário sobre a tragédia da Kiss, né, que também é uma coisa muito própria do santamariense, né, nosso, assim, né, é uma ferida aberta em toda a nossa sociedade aqui, né, e a gente sentia que precisava também falar disso, porque quando a gente fala sobre a Kiss, no caso, no não espetáculo, sobre essa tragédia terrível, a gente também encontrou alguns pontos de conversão, assim, para o sentido de... A gente sabe, né, tudo o que aconteceu, todas as negligências que aconteceram, né? Então, a gente questiona, a gente entra nesse ponto, assim, né, de até quando, né, a gente vai continuar lidando com esse capitalismo desenfreado, né, onde Sim, o lucro é o mais importante, mesmo acima da vida das pessoas, né? sim, E a sim, gente sim. está vendo isso com esse exponencial gigante de pessoas que perderam a vida durante essa pandemia e que são negligenciadas, né, pelo Sim. governo, pela própria população também, né? Então, a gente consegue tocar esses assuntos, outros assuntos mais leves também, mas não menos complexos, como relações amorosas, né? Como relações de trabalho também, né? Essa questão da velocidade com que a gente precisa produzir também, né? E dar Sim, sim, resultado sim. e tal. E é bizarro também falar sobre isso durante uma pandemia, né? Onde a gente está impossibilitado de fazer muitas coisas, né? Então, Sim. a gente foi encontrando meios Meios. de tocar em assuntos que a gente achava que eram pertinentes, assim, né? Que bacana. Que bacana. Não, ouvindo o teu relato, e eu fiz questão de ouvir, né, e só concordar, porque não deixa de ser uma, como é que eu vou dizer assim, um novo entendimento, né?
as pessoas falam, né, do tal do termo do novo normal, mas não deixa de ser um aprendizado ou ressignificar muitas coisas, né? Eu acho que é basicamente tu reaprender, né, muito daquilo que tu já fazia num espetáculo presencial e agora adaptar isso a uma tecnologia. E é bacana demais ouvir teu relato, né? Tipo, entender coisas talvez tão simples, que é tão natural para as pessoas, digamos assim, que é um microfone. Ou, como você falou, a questão da voz, né? Olhando para o lado, que se tu não está olhando direto, a pessoa talvez não vai conseguir entender ou fazer a leitura labial. É interessante ver esses detalhezinhos, né? E ver como vocês se preocuparam, né? Mesmo tendo tanta trajetória, né? Porque não, como você falou, 10 anos, né, de estrada, mas são detalhes pequenininhos para adaptar literalmente, né, um novo momento, né, que faz com que a gente consiga chegar até a casa das pessoas. E eu fico imaginando também, Anderson, como é que é para vocês, porque dentro de uma plateia, dentro de um espetáculo, tem sorriso, né, tem o riso, ou por que não, né, a lágrima. Como é que vocês trabalharam esses detalhes, né? Porque, ok, a questão técnica, a questão teatral, né, ok, mas e esses detalhes pontuais, né? O sorriso, a lágrima, essas reações das pessoas, como é que vocês trabalharam isso de uma forma, vamos dizer assim, fria, entre aspas, né? Porque você não está tendo contato humano, digamos, mas através de uma câmera. Então, isso aí era uma coisa assim que a gente ficava comovido, assim, eu acho, sabe? No sentido de acabava a apresentação e a gente, por mais que a gente abrisse as câmeras de todo mundo ali, visse todo mundo que estava ali, né? As pessoas emocionadas ou muito felizes de estar ali com a gente recebeu muitos relatos, assim, muito legais, né? Do público. Mas era muito estranho acabar o espetáculo e não ter as pessoas ali no teatro, ali na copa do nosso espaço, ali, né, às vezes tomando uma cervejinha depois do espetáculo, ali ficar conversando com a gente, dando um feedback também. Era uma sensação assim de um vazio, eu acho, sabe? Que acabava, a gente desligava as câmeras e cada um de nós ia para sua casa e acabou. E geralmente não, a gente geralmente apresenta e tal, e a gente geralmente fica fazendo alguma coisa, ou sai juntos para ir comer, né? Enfim, tomar uma cervejinha, né? Ainda mais no verão de Santa Maria. E a gente não tinha essa possibilidade, né? Não era possível isso, a gente nem cogitava, né? Fazer isso. Mas essas questões da reação da plateia, da é isso que é muito importante no teatro, né? Porque por mais que a gente tenha uma estrutura fixa, né, um espetáculo, uma história que vai ser contada, né, que vai ser sempre contada, né, daquela forma, mas ela sempre ela é afetada pelo público. Assim como tu disse, toda vez que alguém ri, que alguém se manifesta na plateia, a gente está atento, a gente capta isso, e isso altera os tempos da cena, as respostas, às vezes até sugere algum improviso na hora, alguma reação nova que não estava prevista, né? Então, isso é o barato do teatro, assim, é o que torna a coisa viva, e isso a gente sentiu muita falta, né? A gente não tinha como ter essa resposta direta do público, Sim. né? Mas a gente tem um diretor muito atento, né? O Felipe Martinez. E o Felipe, realmente, ele é muito atento e muito crítico, né? Então, eu acho que ele estava também dirigindo esse espetáculo, né? Então, Uhum. assistindo, né? Sempre ali, nos dando toques e dicas, né? E experimentando outras formas de fazer e tal. Foi um processo muito coletivo, sabe? Porque estava cada um em um espaço. Então, meio que estava cada um por si. Então, cada ator tinha que ter a capacidade, por mais que a gente conversasse, né, a gente, Sim. enfim, né, dialoga e troca uma ideia, acho que é legal tu usar tal coisa nessa cena, se tu fizesse assim, blá, blá, blá. Mas cada um estava meio que responsável, assim, né, por organizar seu espaço ali, né, por ir testando as suas possibilidades e criando, né. E foi um processo muito rápido, a gente levantou esse não espetáculo em um mês, né, o que para nós é um tempo bem curto, a gente geralmente tem processos de criação de espetáculos de sei lá, 4, 5, 6 meses, né? Sim, Então, sim. isso foi uma coisa super rápida, porque também a gente Bacana. entendeu que a gente precisava ser rápido, rasteiro, né? Sim, sim. Pra não perder o timing também, né, da coisa, Sim, né? com E certeza. também logo de que a gente estreou, já começou a aumentar, assim, triplicou, eu acho, o número de lives e de eventos online, né? Sim, sim, né? Mudou, Então, mudou totalmente o conceito, né, do mundo, né, nesse sentido do entretenimento, né? Então, era o momento, né? Agora um pouco mais em defasagem, digamos assim, mas era o momento de fazer, né? Então, imagino que foi realmente teve que ser rápido, né, para poder
aproveitar a onda daquele momento ali. Que bacana, Sim. que demais. Anderson, a presença tua é especial demais, essa conversa, esse bate-papo. A gente poderia ficar horas e horas, né, conversando, porque eu tenho certeza que vocês têm, né, tanta bagagem, tanta coisa bacana. Mas eu não poderia terminar esse bate-papo sem uma pergunta, porque eu acho que muito do que a gente vive da cultura, do teatro, do sonho, do imaginário, é a presença. E esse momento que a gente vive, né, afastado, vamos dizer assim, ou um cuidando de si, cada um cuidando de si para tentar fazer com que isso acabe logo, a gente acaba às vezes esquecendo um pouco da vida. Muitas pessoas elas ficam, né, reclusas, têm algum tipo, né, de trauma, algum tipo de pensamento. E para terminar, essa pergunta eu precisava fazer para ti. Viver é o que para ti? Viver. Olha, eu tenho me perguntado muito sobre isso, sabe? Sobre a minha vida, sobre estar no mundo, né? Sobre como estar no mundo e nem tanto o porquê de estar aqui, né? Não fico pensando tanto, não vou tão longe assim, mas eu fico por muito tempo eu quando era um pouco mais jovem também achava que viver era estabelecer algumas metas, né? Construir uma família, ter um emprego estável, né? Ter uma enfim, por muito tempo eu fiquei achando que era isso, sabe? Que quando eu fosse adulto, eu ia ter tudo isso, ia precisar ter tudo isso, né? E tinha muitas ilusões, assim, também, em relação ao futuro mesmo, né? Ao que fazer, ao que vai ser, né? Até um pouco dessa questão do glamour da Isso. profissão, né? Assim que a gente sabe, hoje a gente sabe que essa é uma teoria que cai por terra, né? Que a gente faz teatro, mas a gente sempre costuma dizer que a gente faz o teatro também, né? Porque a gente levanta a parede, pinta a parede, troca telhado também, sabe? Faz todas as coisas necessárias. Não faz só o teatro abstrato, a gente lida também no concreto do O espaço físico. físico. Porque a Legal. gente é um independente, né? Que a gente precisa se virar, né? De toda forma. E nem sempre foi possível, ao longo da nossa história, contratar profissionais, né? Que fossem, sei lá, mesmo reparar o nosso teatro, né? Ou limpá-lo, né? Também. Então, essas questões, assim, todas essas coisas, principalmente nessa quarentena, assim, fui me dando conta de que viver tem que ter mais a ver, assim, com cuidar de mim, sabe? Para eu poder cuidar do próximo, do outro, sabe? De prestar mais atenção nas nossas relações, nos pedidos de ajuda que a gente recebe através dos olhares das pessoas, às vezes, sabe? E também dos afetos que a gente recebe, né? E que às vezes na correria do dia a dia a gente se deixa envolver por essa lógica recordista, né? Essa coisa que a gente precisa estar sempre quebrando recordes, quebrando, né, limites. Sim. Então, eu acho que viver tem muito a ver com aprender, né, a se colocar no lugar do outro, sabe? E experimentar, assim, experimentar, sabe? Eu acho que a vida tem tanta coisa para gente descobrir, tem tantas coisas, as pessoas nos oferecem tantas Sim. possibilidades, né? Seres tão multicriativos, multifacetados, né? A gente tem tantas possibilidades enquanto ser humano, enquanto sociedade mesmo, né? De transformar, inclusive o planeta, né? Que a gente vive, transformar a Sim, sociedade, sim, sim. o pensamento, né? Então, eu acho que a gente precisa buscar, assim, né, vou falar por mim, eu sinto que eu preciso buscar, assim, esse alinhamento, esse crescimento, essa compreensão de mim também, né, de como eu sou. A gente fala muito hoje em dia, né, desses processos de desconstrução, né, de ideias retrógradas, e eu acho que isso tem muito a ver com crescimento, sabe, com amadurecimento. Eu acho que viver é disso, assim. Não sei, porque eu também ainda sou jovem, apesar, né, de não parecer. Então ainda tem muita coisa para descobrir Com também. Tô no certeza, caminho. com certeza. Com certeza, eu acho que todos nós, e esse momento faz com que a gente aprenda, melhor dizendo, muito, né, desse vamos usar o novo normal nesse sentido, né, entender esse novo momento para viver e ressignificar tantas coisas que a gente tem que dar valor. Anderson, que entrevista bacana, que demais a tua presença aqui, eu tenho certeza que abrilhanta e muito.
e certamente tenho que te agradecer muito, muito por todo esse momento que você passou com a gente aqui. Olha, Daniel, eu que agradeço, tá? Muito obrigado pelo convite. A gente sempre fica muito feliz quando lembram da gente, né? Quando nos convidam para participar de programas, de atividades, né? Foi um prazer, tá? Foi um prazer. Prazer é todo nosso. Fica aqui o nosso agradecimento e muito bacana demais. Obrigado. E que após fecharmos as cortinas e apagarmos a luz do palco, a arte continue a se propagar por todos os cantos. E que a magia do teatro continue despertando sentimentos por aí. Até o próximo espetáculo, porque estamos só começando o Provocarte. Até mais!